Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus visite agora a sua casa, mesmo que ela esteja, por dentro, parecendo um canteiro de demolição. Que o Senhor enxugue o que ninguém vê, endireite o que ninguém entende e acalme o que você não consegue calar. E se hoje você chegou com o coração pesado, que essa palavra seja como água fresca na garganta, não para apagar você, mas para acender o que ainda está vivo aí dentro. A verdade mais importante é esta: o milagre começa quando você se convence de que não tem mais saída humana. Enquanto você ainda acha que dá um jeito, que vai dar no braço, que é só mais uma tentativa, você até se mexe, mas não se rende. E Deus não invade, Deus espera a porta abrir. Quando você diz com honestidade: eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei mais, aí a graça encontra espaço. Deus é 100% Deus sempre, mas a sua parte no milagre passa por uma mudança de postura, de cabeça e de rumo. Se essa mensagem já está tocando você, faz uma coisa simples agora: curta o vídeo e se inscreva no canal. Às vezes a gente quer que Deus faça o grande, mas nem o pequeno a gente decide. E a decisão pequena de hoje pode ser a porta de uma mudança grande. Eu repito há anos uma frase da carta aos Romanos: os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não dá com uma mão e tira com a outra. Se Ele colocou um dom em alguém, Ele colocou. E olha como Deus é artista. Pega um homem simples, voz rouca, sem perfeição, e faz brotar beleza onde todo mundo só enxerga desgraça. Pensa no Adoniran Barbosa, transformando tragédia em canção, como quem diz: minha casa caiu, mas minha alma não precisa cair junto. O sujeito assiste a maloca sendo demolida, e, em vez de amaldiçoar, ele louva. Repara na sabedoria escondida naquela cena. Cada tábua caindo doía, tinha vontade de brigar, tinha revolta, tinha vergonha de estar na rua. E mesmo assim ele escolhe outra língua, a língua que levanta o povo. Deus dá o frio conforme o cobertor. É como se dissesse: eu perdi um lugar, mas não perdi o Senhor. Eu perdi parede, mas não perdi presença. Muita gente sabe falar difícil, sabe discutir fé, sabe dar lição, mas na hora em que a vida derruba, não sabe louvar nem agradecer por estar de pé. E olha que ele fazia isso até no cotidiano pequeno. O amigo convida, ele atravessa a cidade, chega lá e o amigo não aparece. A maioria de nós ia embora espumando, colecionando ofensa para contar depois. Ele não, ele faz samba. Ele pega o vexame e transforma em música. Depois, na dor maior, ele olha para um caixão e canta paciência, sem jogar culpa em ninguém. Isso não é frieza, é liberdade, é não deixar a tragédia virar veneno. E tem outra coisa: quem tem alguém esperando, volta. O trem das 11 não é só piada, é lembrança de uma casa que aguarda, de uma mãe que não dorme enquanto o filho não chega. Mais do que a mãe humana, existe uma espera maior: Deus e a Igreja, como braços abertos, dizendo: volta, eu estou aqui. Por isso não adianta viver caçando novidade, como se fé fosse moda. O Evangelho não muda. Quem precisa mudar sou eu. Talvez hoje a sua maloca seja outra: um diagnóstico, uma dívida, um casamento esfarelando, um filho distante, um emprego que acabou, um medo que não te larga. A pergunta que você precisa fazer não é só por que comigo. É: o que isso já mudou em mim para melhor? Se você não encontra nenhuma resposta, não é condenação, é convite. Deus está te chamando para mudar o que não mudou nem na pior dor. E mudança de adulto é difícil mesmo. A gente promete, se emociona, reza, chora no louvor, mas volta a repetir o mesmo comportamento, como quem volta para o mesmo buraco só porque já conhece o caminho. Escreve nos comentários, com sinceridade, qual é a maloca que você está vendo cair hoje, e qual pequeno louvor você consegue oferecer apesar disso. E se esta mensagem te lembrou alguém, compartilha com essa pessoa. Às vezes você não pode mudar a situação dela, mas pode entregar uma palavra que muda o jeito dela atravessar a situação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor fortaleça agora o seu interior, porque tem gente que até consegue aguentar por fora, mas por dentro já está pedindo socorro. E Deus não quer só te manter funcionando, Ele quer te curar. Curar a raiz, não apenas secar as folhas. Você percebe como a cura interior aparece quando a gente para de culpar? Isso é um ponto decisivo. Há dores que não cicatrizam porque a pessoa passa anos alimentando o responsável pela dor. Foi o fulano, foi o ciclano, foi a vida, foi Deus, foi o destino. E enquanto o coração está ocupado procurando um culpado, ele não tem espaço para procurar um sentido. Quando Adoniran canta "O chofer não teve culpa", ele não está romantizando a tragédia. Ele está dizendo:
Eu não vou deixar isso virar ódio dentro de mim. Porque o ódio, meu irmão, minha irmã, não pune quem te feriu. Ele te tranca. E aí eu te pergunto, o que você está perdendo hoje que está te tentando a virar amargo? Você pode até ter razão na sua dor. Pode até ter razão em reclamar. Mas razão não cura. A cura começa quando você entende que a dor é real, mas você não precisa morar nela. Por isso a fé não é fuga. Fé é coragem de encarar com outra cabeça. E aqui entra aquele ponto que você ouviu e precisa gravar. É difícil mudar comportamento porque é difícil mudar a cabeça. Cabeça dura é a doença mais antiga do mundo. O próprio Deus falou isso do povo no deserto. E o deserto não foi só um lugar geográfico, foi um raio-x espiritual. Mostrou que o sofrimento não conseguiu mudar. Olha a cena. O povo foi humilhado, explorado, esmagado. Deus abriu caminhos, fez sinais, libertou. E mesmo assim, na primeira pressão, diante do mar e do faraó, eles desesperam e repetem a velha mentalidade. Não tinha sepultura no Egito. Ou seja, o corpo saiu da escravidão, mas a cabeça ainda era escrava. É por isso que muita gente pede milagre, recebe graça, se emociona, mas volta para o mesmo lugar por dentro. Troca a circunstância, mas não troca a postura. Então, se você está precisando de um milagre, você precisa fazer duas perguntas com coragem. A primeira: eu já cheguei ao ponto de reconhecer que não há saída humana para isso. Porque enquanto você achar que vai resolver só na habilidade, na esperteza, no controle, você não entrega o volante. E Deus, repito, não toma o volante à força. A segunda: o que esse problema mudou em mim para melhor? Parece uma pergunta dura, mas é a pergunta que abre a porta. Porque, se nada mudou, então a dor virou apenas sofrimento, e não aprendizado. E sofrimento sem aprendizado vira revolta, vira repetição, vira prisão. A gente tem mania de achar que milagre é só Deus fazer algo fora do normal. Mas o primeiro milagre que Deus quer fazer é dentro do normal, mudar uma mentalidade. Fazer você parar de agir como quem está sempre se defendendo, sempre reagindo, sempre correndo atrás do prejuízo. Tem gente que até melhora a vida, mas não melhora o coração. Troca de casa, mas continua com a maloca interna desabando. Troca de emprego, mas leva a insegurança na mala. Troca de relacionamento, mas carrega a mesma desconfiança no olhar. A cura interior é quando você muda por dentro o lugar onde você volta. Porque quem tem alguém esperando, volta. Mas tem gente que até volta para casa, volta para a igreja, volta para a oração, e ainda assim não chega de verdade, porque o coração está ausente. Está presente no corpo e ausente na alma. E Deus quer a sua alma inteira. E aí eu vou tocar num ponto que parece pequeno, mas revela muito. As pequenas desobediências. O médico diz: não pode açúcar. A pessoa diz: nunca mais. Mas, de madrugada, vai só um pouquinho. Depois só hoje. Depois só porque eu mereço. E a glicose dispara. Não é o açúcar que é o pior aqui, é a lógica. Eu sei o que me faz mal, eu prometo mudar, e eu me engano. Essa lógica se repete no ciúme, no orgulho, na preguiça espiritual, na língua ferina, nas escolhas que a gente sabe que vão dar ruim, mas faz mesmo assim. A cabeça inventa justificativa para continuar igual. Então, se você quer milagre, comece pedindo a Deus não apenas a solução do problema, mas a transformação da sua resposta ao problema. Peça: Senhor, muda minha cabeça. Me ensina a falar a língua que levanta o povo. Me ensina a louvar enquanto cai uma tábua. Me ensina a não fazer da dor um altar de reclamação. Isso é maturidade espiritual. Não negar a tristeza, mas impedir que ela vire dono do coração. Agora eu quero que você participe. Comenta aqui embaixo qual comportamento você sabe que precisa mudar, mas tem adiado faz tempo. Uma palavra basta: medo, controle, mágoa, procrastinação, inveja, culpa. E se você conhece alguém que vive preso numa repetição, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a faísca que faltava para ela começar a mudar por dentro. Tem um ponto que a gente precisa encarar com coragem: Deus é 100% Deus sempre. Ele não fica mais Deus porque você acertou, e não fica menos Deus porque você errou. Ele faz chover sobre justos e injustos, ele sustenta até quem nem percebe que está sendo sustentado. A pergunta não é se Deus vai ser Deus na sua vida. Ele já é. A pergunta é se você vai ser inteiro diante dele. Porque, para o milagre acontecer do jeito que transforma, precisa de um encontro real. O divino fazendo a parte dele, e o humano fazendo a parte dele. E o humano, muitas vezes, não é fazer coisa complicada. É parar de mentir para si mesmo.
Tem gente que chega num acampamento, numa missa, numa oração, atrás de novidade, atrás de sensação, atrás de uma fórmula mágica. Só que fé não é coleção de truques. O evangelho não é uma vitrine que muda toda semana. O que muda é o coração que decide mudar. E aí entra aquela frase que machuca, mas liberta. Na pior doença eu não mudei. Isso é um espelho. Porque às vezes a gente sofre, e continua reagindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, se defendendo do mesmo jeito, desconfiando do mesmo jeito, comendo o que faz mal do mesmo jeito, voltando para o que destrói do mesmo jeito. A dor passou pelo corpo, mas não atravessou a cabeça. E é por isso que o milagre não acontece como a gente quer. Não porque Deus está de braços cruzados, mas porque a gente quer milagres sem conversão. A gente quer que Deus mexa nas circunstâncias, mas não quer mexer nos hábitos. Quer a cura, mas não quer abrir mão do comportamento que adoece. Quer a libertação, mas quer continuar abraçado na mesma mágoa, como se ela fosse uma identidade. O povo no deserto é a fotografia disso. Deus abriu caminho, mas o medo continuava mandando. Deus libertou o corpo, mas a mentalidade ainda era de escravo. E mentalidade de escravo transforma qualquer terra prometida em deserto de novo. Agora, presta atenção, não é que Deus só faz milagre quando você merece. Deus não é prêmio de bom comportamento. O que acontece é que, enquanto você ainda enxerga uma saída humana como sua tábua de salvação, você segura o controle com força. Você pede ajuda, mas não entrega o volante. Você reza, mas continua decidindo tudo do mesmo jeito. Você pede cura, mas continua alimentando o que te faz mal. E Deus respeita. Tem hora que Ele permite que você chegue naquele lugar em que você finalmente diga, sem teatro, eu sou impotente diante disso. Não é desespero. É verdade. E a verdade é a porta. Por isso, a pergunta que abre o céu dentro de você não é só como eu saio disso, é o que isso já está me ensinando a mudar. Pode ser uma doença que está te obrigando a desacelerar e parar de viver como se fosse de ferro. Pode ser uma dívida que está te ensinando a organizar e dizer não para o supérfluo. Pode ser uma crise afetiva que está te ensinando a colocar limites e parar de mendigar atenção. Pode ser uma solidão que está te ensinando a voltar para um lugar seguro, como o trem das 11 voltando para a mãe, como quem reencontra um lar. Quem tem alguém esperando, volta. E Deus está esperando, não para te humilhar, mas para te refazer. E aqui entra aquela imagem forte do louvor no meio da demolição. Não é fingir que não doeu. É escolher que a dor não vai virar um altar de reclamação eterna. É dizer, caiu uma tábua, doeu no coração, mas eu não vou cair junto. É nessa hora que a cura interior vira prática. Porque cura interior não é emoção bonita. É decisão diária. Eu não vou remoer, eu não vou culpar, eu não vou me vingar, eu não vou adoecer de novo do mesmo jeito. Eu vou transformar a tragédia em aprendizagem, e a aprendizagem em caminho. E eu quero te pedir uma coisa bem direta agora. Muita gente assiste os vídeos do canal e não é inscrita. Confere aí se você já está inscrito ou inscrita. Se não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho, porque assim você recebe aviso quando sair vídeo novo e não perde essas mensagens que vão construindo um processo dentro da gente. E me diz nos comentários, qual é a saída humana que você está segurando com força e que, no fundo, Deus está te pedindo para soltar? Que Deus, que começou uma obra dentro de você, leve essa obra até o fim. Que Ele visite as áreas que você evita, as memórias que você tranca, as atitudes que você justifica e as feridas que você tenta esconder com sorriso. Em nome de Jesus, que não é só médico das circunstâncias, mas Senhor da sua história. Amém. Agora, se eu tivesse que resumir tudo isso numa direção prática, seria assim: o milagre não é só Deus mudar o que está fora. É Deus te ensinar a viver de um jeito novo por dentro. Porque, mesmo que a casa fique de pé, se a alma continuar desabando, você vai morar num palácio com coração de maloca. E Deus não quer te dar apenas um final feliz. Ele quer te dar uma vida curada, uma liberdade verdadeira, uma mente renovada. Por isso, a pergunta final é inevitável: o que essa situação está mudando em você para melhor? E se a sua resposta ainda é nada, não se condene. Use isso como ponto de partida. Porque Deus não está te acusando, Ele está te chamando. Chamando você para mudar o que você vem adiando, para romper um ciclo, para sair de uma repetição, para parar de viver apenas no impulso. O grande obstáculo, quase sempre, não é o tamanho do problema. É a dureza da cabeça. A cabeça dura faz a pessoa viver de promessa em promessa, de emoção em emoção, de campanha em campanha, mas continua com o mesmo orgulho, a mesma pressa, o mesmo vício,
a mesma língua que fere, o mesmo hábito que destrói, a mesma autojustificação. E aí acontece o que aconteceu no deserto. A pessoa não está mais no Egito, mas o Egito continua dentro dela. E quando a pressão vem, ela volta a ser a mesma, porque não mudou o interior. A cura interior, então, começa por 3 movimentos simples, mas exigentes. Primeiro, honestidade. Dizer sem maquiagem: eu cheguei no meu limite. Não é drama, é verdade. É parar de posar de forte o tempo todo. Segundo, rendição. Soltar a ideia de que você controla tudo. Enquanto você controla, você até se agita, mas não confia. Você até reza, mas não entrega. Terceiro, decisão. Decidir mudar o comportamento que sustenta o problema. Porque não adianta pedir libertação e continuar alimentando a prisão. É aqui que entra a beleza de quem transforma a tragédia em louvor. Não é ingenuidade. É maturidade espiritual. É olhar para a tábua caindo e dizer: doeu, mas não vai me governar. É olhar para a perda e dizer: eu posso perder coisas, mas não vou perder o rumo. É olhar para a injustiça e dizer: eu não vou virar o que me feriu. É escolher outra língua, a língua que levanta o povo. E talvez o seu louvor hoje seja pequeno. Talvez você não consiga cantar. Talvez você só consiga sussurrar um obrigado tímido, como quem está aprendendo a respirar de novo. Começa aí. O milagre não precisa começar grande. Ele começa verdadeiro. Começa quando você para de negociar com a mentira que te mantém igual. Começa quando você para de repetir o que todo mundo repete, reclamar, culpar, se fechar, desistir. E começa quando você volta para um lugar seguro. Quem tem alguém esperando, volta. Volta para Deus. Volta para o que te faz bem. Volta para a disciplina. Volta para a oração simples. Volta para a humildade. Volta para a verdade. E, por último, eu deixo uma provocação que é um carinho com firmeza. Se você está pedindo um milagre, aceite que Deus pode estar te dando um caminho. A gente quer porta abrindo, mas Deus às vezes dá coragem de caminhar. A gente quer o mar fechando para o inimigo, mas Deus às vezes começa abrindo a sua mente, para você parar de se sabotar. A gente quer que o faraó suma, mas Deus começa fazendo você perceber onde você ainda pensa como escravo. E isso, por dentro, já é milagre. Se esse texto falou com você, eu quero que você faça uma coisa agora. Volta nos comentários e escreve "eu vou mudar" e completa com uma frase curta dizendo qual mudança você vai começar hoje. E manda este vídeo para alguém que está precisando ouvir que ainda dá tempo de recomeçar por dentro, mesmo quando por fora tudo parece em demolição.